acho que a gente nunca teve tanto olhar para fora e tanta preocupação com questão estética, com o físico, como atualmente. Quais são os impactos na nossa saúde mental? Oi, gente! Bem-vindos ao Sofafã! Eu sou Liliane Fioriri e o nosso bate-papo de hoje é com o doutor e mestre em psicologia Fabrício Lemos Guimarães. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês do cuidado da saúde mental e a prevenção do suicídio. Seja bem-vindo ao Sofafã, querido! Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Fabrício, fala para nós o que é o Setembro Amarelo e por que ele foi criado. Muito obrigado pelo convite, Liliane. É muito bom a gente estar falando sobre esse tema, é muito importante. Está cada vez mais divulgado, né, nas redes sociais, na mídia como um todo. E o Setembro Amarelo é justamente o mês de prevenção do suicídio e valorização da vida, né? A gente não está falando só do negativo e levar para as pessoas justamente a importância da gente se cuidar e a importância de pedir ajuda. Né? Então, aqui no Brasil a gente tem desde 2015 uma campanha oficial iniciada pela ABP, né, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Então a gente comemorando 10 anos dessa campanha maravilhosa e o intuito é salvar vidas. É muito importante, a gente sempre está falando sobre isso, né, doutor Fabrício? E quando a gente fala de depressão, de tristeza, de risco suicida, qual que seria, assim, a diferença? Porque eu acho que hoje a gente busca muito rotular, mas ao mesmo tempo também é outro extremo, né? A banalidade dessas questões. Então, quando que a gente fala de depressão, de tristeza, de risco suicida? Muito importante essa pergunta, Lili, porque as pessoas costumam confundir uma tristeza de uma depressão e de um risco de suicídio, né? A depressão é um fator de risco muito importante para suicídio, mas não quer dizer que é o único. Tem muitas pessoas que se matam ou têm ideação ou planejamento de suicídio que não têm depressão. Então é importante estar registrando isso. Uma tristeza qualquer pessoa pode ter e todo mundo vai ter. E é normal ter uma tristeza. O problema é quando essa tristeza fica por muito tempo e a pessoa não consegue lidar, tem uma desesperança, não consegue ver o futuro com expectativa, né, de melhora, e aí vai tendo alguns sinais de que essa tristeza pode estar virando uma depressão e também a depressão pode estar vindo sem uma tristeza específica, né? É uma doença, não é frescura, não é pouca coisa, não é falta de religião, não é falta de Deus, não é falta de família. Então, são várias causas da depressão, inclusive fisiológicas, biológicas, né? Genéticas, então tem várias questões que podem ocasionar a depressão e tem vários tipos de depressão que a pessoa não vai ter uma ideação ou tentativa de suicídio. Então, apesar da questão da depressão ser um fator de risco importante, não necessariamente tem que ter a depressão para ter um risco de suicídio. E esse é um alerta importante. Ainda existem muitos tabus e preconceitos voltados com relação a esse tema, né? Sim. Doutor Fabrício, hoje com as redes sociais, parece que a gente tem que estar feliz o tempo todo, não pode ter momentos de tristeza, de frustração. E eu acredito que seja essas questões que acabam ocasionando, acarretando essas questões de depressão, né? Ou então de achar que não, a pessoa está com a frescura. Por que ainda nos dias de hoje falar de depressão, falar de patologias é um tabu? Ótimo. Por mais que a gente tenha falado de saúde mental como nunca, né, depois da pandemia, as pessoas estão buscando mais ajuda, estão entendendo a importância de também cuidar da saúde mental como cuida da saúde física, mas esse preconceito é muito importante, que ele piora muito, ele não causa, né? Mas a gente entra na rede social, vê todo mundo feliz o tempo todo, e é como se eu não pudesse ter uma tristeza, não pudesse adoecer. Ninguém entra em depressão porque quer, né? Ninguém escolhe ficar depressivo, ninguém escolhe se matar. Inclusive, o suicídio, né, o planejamento, a ideação e a própria tentativa, as pessoas não querem se matar. Geralmente elas não dão conta de lidar, não veem possibilidades e aí vem a morte como uma delas. Então, geralmente não é a vontade de morrer, é uma inadequação, é uma questão de não dar conta de lidar, quando os problemas extrapolam Não a suporta capacidade, mais, né? não suporta, né? Esse não suportar, e o interessante é que essas pessoas dão sinais, né? A campanha do Setembro Amarelo veio justamente depois de uma morte, em 1994, de um jovem que a família não identificou.
E aí, a partir dessa questão, dessa morte desse rapaz, que tinha um Mustang amarelo, ele aparentava estar feliz, e aí a família, no próprio enterro, começou a distribuir panfletos, olha, se vocês precisarem, peçam ajuda. E aí é importante a gente também abrir espaços de ajuda, é importante as pessoas saberem que é difícil lidar com o quadro depressivo e com questão de tentativa de suicídio. Teve campanhas, né? Fale comigo. É importante a gente abrir canais de comunicação, mas não tem que lidar com isso sozinho. É difícil, você pode escutar, mas você deve encaminhar quando identificar uma situação mais grave que não está dando conta. Então, assim, essas campanhas são boas, mas também elas podem ser perigosas nesse sentido de pessoas não preparadas, né, tentarem resolver essa situação. Abrir acolhimento, abrir canal de escuta é uma coisa, mas lidar com isso sozinho é perigoso. Um desabafo não é um tratamento, Exatamente. é um acolhimento, né? Exatamente, é um primeiro passo importante. Acolhi, escutei, mas vi que é uma situação mais grave, vou buscar ajuda profissional, ajuda familiar, ajuda religiosa, mas sempre deve buscar ajuda. E até para nós, né, como leigos, Exatamente. a gente saber sinalizar, porque às vezes a pessoa que está enfrentando essa dificuldade fala assim, olha, eu tô aqui para te ouvir, acolhi o seu desabafo, mas eu acredito e te aconselho que você deveria procurar uma ajuda mais preparada. Né? E é importante, é necessário, mas não é suficiente, que é o que a gente sempre traz. Porque, infelizmente, quando tem uma tragédia, a pessoa se mata, é muito comum os familiares, amigos, nossa, aquele dia ele falou tal coisa, eu não dei escuta, né? Eu não dei abrir caminho. Então, é importante, e essa campanha é fundamental nesse aspecto, né? No final, nós vamos trazer algumas possibilidades que tanto a pessoa que está passando por essa situação, quanto os familiares podem buscar ajudas profissionais, ajudas qualificadas nesse sentido. Doutor Fabrício, quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente não pode restringir só a questão do suicídio em si, né, a questão da depressão. A violência contra a mulher é importante ser abordado também nesse momento? Sim, a questão do Setembro Amarelo, por mais que o foco principal é a prevenção do suicídio, ela abre caminhos para todas as situações de saúde mental. Por exemplo, a violência doméstica é tão comum no nosso país, nós somos o 5º país que mais mata mulher no mundo. E mesmo quando não acaba em tragédia diretamente, as mulheres que sofrem violência doméstica, elas aumentam em 40% o risco de depressão e em 25% o risco de tentativa ou de suicídio consumado. Os homens que agridem aumentam em até 60% o risco de suicídio. E olha que o suicídio, em algumas faixas etárias, está entre a 2ª e a 3ª causa de morte. Por exemplo, de 15 a 19 e 20 anos, é o 2º fator de maior causa de morte entre os adolescentes. Em geral, dos homens, é a 3ª causa de morte. É muito comum, em situação de violência doméstica, o cara matar a mulher e se matar em seguida. E às vezes, se tivesse buscado ajuda, se tivesse aberto canal de comunicação, ajudas estratégicas, né? Como a gente tem o CEAM aqui na nossa cidade e em várias cidades do país, né? Que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, locais que os homens podem buscar ajuda, como o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem várias localidades que a gente pode prevenir justamente tanto a violência doméstica quanto uma das consequências dela, que é o próprio suicídio. E outro tema também que está sendo muito abordado no momento, depressão infantil e o termo adultização. Não se escutava falar em depressão infantil, né? Ou não se dava essa atenção. É importante também, falando em Setembro Amarelo, trazer essa atenção? Sim. Inclusive, a gente tem aumentado muito o caso de depressão infantil e de idosos, né? São extremos que a gente acha, né, que nunca vai ter nessas faixas etárias. E no caso específico das crianças, com a questão da rede social, com a adultização, né, que a gente tem falado ultimamente, depois desse vídeo do Felca, tudo, mas é um fenômeno que já acontecia, a gente não via plenamente. As redes sociais têm escancarados e elas servem como alerta, mas também elas servem como agravante. Né? Nunca teve tanta criança ligada, viciada em rede social. A gente tem casos de crianças de 12, 13 anos que as famílias estão buscando internação diante de tanto desespero, porque não sabem mais o que fazer. E esses desafios que as crianças e adolescentes estão tendo com frequência, está tendo muito caso de morte ou de suicídio, estimulado por canais, por plataformas que estão fazendo verdadeiras atrocidades com nossas crianças. Né? Exatamente, jogos, desafios, né? E os pais têm que monitorar. Criança não tem que ter liberdade para estar acessando o celular, rede social, sem a supervisão. Primeiro que até 12, 14 anos não tem que ter celular, deve ter se for ter algum tipo de rede social, extremamente supervisionado, eu mesmo sou contra, e se tiver tem que ser supervisionado, porque está, né, infelizmente, as crianças estão adoecendo e estão muito em risco. É a maior rua do mundo, a gente não deixa a criança ir na rua sem supervisão, vamos deixar na maior rua com o maior número de pessoas
e maior risco que tem a rede social. Inclusive, até em bate-papo anterior, você muito bem sinalizou que antes a gente tinha medo, tinha preocupação de deixar as crianças nas ruas, né? Teve até no quadro do Bial, que a gente até divulgou, falando que hoje o risco é muito maior da criança numa rede social do que na rua, né? Brincando, fazendo coisas que antigamente as crianças faziam. E, em contraponto, uma situação assim que a gente nunca imaginava, que a criança passando por internação para retirada de vício e tratamento de depressão. Exatamente. E isso tem tudo a ver com a prevenção, né? Quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente está falando de vida, não está falando de morte, né? E, infelizmente, essa questão da rede social está sendo uma epidemia que está atravessando todas as gerações da nossa época. E é um vício sem substância, diferente do álcool, da cocaína, que tem a substância para consumir. Nós estamos sendo consumidos pela questão de rede social, que vicia tanto quanto. E, infelizmente, não é um grupo ali agora, somos todos nós. Nós adultos estamos viciados. E aí a gente olha para as crianças, que também estão sob nossa supervisão. Às vezes, para proteger a criança do risco real, a gente coloca ela na rede social, no videogame, numa plataforma, e aí ali ela pode estar correndo mais risco, além de estar perdendo a infância. E ainda fortalecendo esse ponto que eu acho muito importante, quando a gente fala de tratamento infantil, a gente tem que trazer a responsabilidade para o tratamento familiar, né, doutor Fabrício? Porque se a criança vê os pais conectados o tempo inteiro, não adianta o pai depois, né, o pai, a mãe virar e falar assim, olha, desconecta, sai do telefone, larga o telefone, porque as crianças são o que elas assistem, né? Exatamente. O que elas vivenciam. É o modelo, né? Nós estamos falando que as crianças estão viciadas, sempre nós adultos também estamos. A gente tem que estar cuidando disso. É toda uma geração da nossa etapa, da nossa faixa etária, né? Das crianças, idosos, está todo mundo viciado. A rede social, tecnologia veio para ficar e é muito benéfica. Nós não estamos falando mal disso. Sim. O excesso e principalmente o uso inadequado pelas crianças, que é extremamente preocupante. E tem, né, hoje em dia, correlações lineares que a gente vê que é bem assustadora a quantidade de crianças que está adoecendo. E nós vamos ver o real impacto disso daqui 5, 10, 15 anos. Vai ser muito pior do que a gente está imaginando. Sem falar da questão da comparação, né? Que você está na rede social ali, que é outra questão que interfere na nossa saúde mental. O tempo inteiro você está se comparando com a situação financeira, com o físico, com o sorriso, com a alegria, com a viagem. Rede e para nós adultos lidar com isso, que a gente tem antes, a gente tem um analógico antes, né? E imagina as crianças que estão em formação, está modificando fisicamente a formação cerebral das nossas crianças. E falando também de outro ponto muito importante, doutor Fabrício, que foi bem sinalizado por você, e eu também não associava essa questão à saúde mental, o uso atualmente desenfreado de anabolizantes, as famosas canetas emagrecedoras, Ritalina, Venvance. Quais são os impactos? Acho que a gente nunca teve tanto olhar para fora e tanta preocupação com questão estética, com físico, como atualmente. Quais são os impactos na nossa saúde mental desse uso desenfreado dessas medicações? Ótimo. A saúde mental envolve todas essas questões e elas vão se modificando por meio das modas, né? É muito legal que assim, a gente nunca ouviu falar tanto em atividade física, valorização, que é perfeito, né? Pessoas ter grupos de bicicleta, de bike, valorização da questão de musculação, de atividade física, corridas. Só que o problema é que a rede social, o uso inadequado dela, está estimulando a parte estética, é o excesso. Então, assim, eu não estou indo malhar apenas por uma questão de saúde física, eu estou indo ali mostrar para as pessoas que eu estou malhando, e esse mostrar, né, me faz buscar, às vezes, anabolizantes. A gente nunca viu o uso, uma retomada do uso de anabolizantes, inclusive por mulheres, e ao mesmo tempo por homens, e aí usa anabolizante por um lado, fica bonito, fica forte, mas aí, por exemplo, os homens nunca teve tanto acesso à questão de questões do Tadala, né? Que hoje em dia está sendo usado pelos homens. Então, o anabolizante vai prejudicar a saúde, né, sexual dele, e ele tem que compensar. E quanto mais anabolizantes, mais tem que usar Tadala. E o desempenho está sendo mais valorizado do que a intimidade nas relações sexuais. A gente está recebendo pessoas com imenso sofrimento, busca de pornografia, né? Os casais estão sofrendo com esse não dito. E aí, hoje em dia, por exemplo, o emagrecimento é uma questão importante. A obesidade, hoje em dia, a gente tem visto como saúde pública. Mas essas canetas, as pessoas estão usando de forma inadequada.
Quando é utilizada por receita médica, com acompanhamento, com a questão de atividade física, por uma questão de saúde, tudo bem, mas o uso dela hoje em dia está sendo Obesidade estético. mórbida, que Exatamente. né, a finalidade. Eu Sim. penso que assim, fazendo um gancho novamente na rede social desenfreada, porque como você Sim. bem falou, ninguém está aqui para falar, né, um futuro, é um presente e um Sim. futuro que é inquestionável, mas a gente está tão estimulado a um padrão que a gente quer resultado o quê? Instantâneo, é o prazer imediato, é a Sim. recompensa imediata. Então hoje eu não quero mais viver um período de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, 1 ano, para ver o meu corpo mudar. E aí a gente fica sempre nesses extremos, que aí você fala, você toma remédio para acordar, para produzir, aí chega à noite toma remédio para dormir. Aí você toma anabolizante, em contrapartida você tem que tomar depois um estimulante. Sim. Aí você fica sempre de um extremo a outro. Quando a gente fala disso com relação ao impacto com a saúde mental, doutor Fabrício, quais são os futuros riscos, e assim, riscos que eu falo próximos, porque Sim. a gente não sabe o que vai acontecer da agora para frente com tanta coisa aí que o pessoal está tomando e está usando, o que pode acarretar